Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em vossa mãe Maria Santíssima. Finalmente, São Paulo chega à capital da Grécia, Atenas, e lá ele fica muito inflamado contra a idolatria, porque vê altares dedicados a vários deuses. Mas ele resolve fazer um discurso adaptado àquele povo. No meio da praça, ele não está mais na sinagoga com os judeus, falando das Escrituras, está com os gregos. Ele então se vale daquilo que os gregos são capazes de entender. O céu, a terra, o mar, as criaturas, mas também a sua cultura grega, os seus filósofos, os seus poetas, os seus pensadores. Começa dizendo: homens atenienses, vejo que sois os mais religiosos dos homens, porque, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, este Deus que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Aí então Paulo começa a falar que esse Deus é aquele que fez o céu, a terra, o mar, é aquele que dá a todos a vida, a respiração e o ser, é aquele que fez com que a raça humana existisse a partir de um único homem, é aquele que não é servido por mãos humanas, é aquele que não é semelhante ao ouro, nem à prata, nem à pedra, porque nós mesmos somos da raça dele, conforme um dos pensadores gregos falou. Paulo, aliás, tinha uma cultura muito grande, mas, sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus anuncia que os homens devem se arrepender. Todo sermão tem que terminar com um convite à conversão. Por que ele tem que se arrepender? Porque haverá um dia em que o mundo será julgado. Por quem? Por um homem. E este homem ressuscitou dos mortos. E esta é a garantia de que este homem recebeu o poder de julgar os outros homens. Mas quando os gregos ouviram falar de ressurreição, uns zombavam, outros diziam: vamos ouvir falar sobre isso em outra vez, porque para os gregos o nosso corpo era uma prisão da alma. A morte era a libertação desta prisão. E a ressurreição seria para eles algo absurdo. Você que foi liberto do corpo vai voltar a se unir ao corpo? Então o fracasso da pregação de Paulo no Areópago de Atenas foi quase completo. Houve algumas conversões. Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris ou Damaris e alguns outros. Então ele deixou Atenas e foi para Corinto. Esse discurso do capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, ele é maravilhoso do ponto de vista da oratória, mas o resultado não foi excelente. Alguém é capaz de me dizer o que está faltando nesse discurso? Ele fala de Deus? Fala. Ele fala de Jesus? Fala. Fala da ressurreição? Fala. De que ele não fala? Será algo que São Paulo falará insistentemente em Corinto. O que está ausente deste discurso aqui é a cruz. Quando Paulo chegar a Corinto, não quererá saber de outra coisa a não ser de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Lá ele vai mudar de tática. Anunciar a ressurreição de Jesus é indispensável, mas temos que lembrar da sua paixão, da sua morte, daquilo que parece o mais escandaloso, que é a cruz. Parece loucura, mas é sabedoria. Parece fraqueza, mas é força. Sem a cruz, nós esquecemos o centro do cristianismo. A ressurreição é a garantia da nossa fé, mas a cruz foi a causa da nossa salvação. O Evangelho hoje apresenta Jesus na última ceia, falando mais uma vez sobre o Espírito Santo, que aqui é chamado Espírito da Verdade. Diz Jesus que teria muitas coisas ainda a dizer,
mas por ora eles não são capazes de compreender. Jesus tem que se adaptar ao seu auditório. Para crianças, você fala coisas que as crianças são capazes de entender. Para os adultos, você fala de coisas mais difíceis. Por ora, os discípulos não são capazes de entender. Então, Jesus fala de algumas coisas, mas não todas. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade completa. De que maneira? Ele vai recordar aquilo que Jesus falou e vai fazer com que eles entendam a profundidade da sua doutrina, e ele vai anunciar também coisas futuras. A doutrina católica, ela provém da revelação divina. Tudo aquilo em que nós cremos foi revelado por Deus. Mas a compreensão do que foi revelado cresce com o tempo. O Espírito Santo na Igreja faz com que ela, aos poucos, vá se aprofundando na verdade. Quando a Igreja define como dogma uma verdade de fé, ela não está inventando nem criando. Ela está apenas compreendendo aquilo que Jesus um dia revelou. Por exemplo, quando em 1854 o Papa Pio IX definiu solenemente que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, ele não criou alguma coisa. Ele simplesmente entendeu e nos fez entender, com a garantia da infalibilidade, que esta verdade havia sido revelada. Quando o anjo chamou Maria de cheia de graça, quando o Apocalipse apresenta aquela mulher vestida de sol, pela Bíblia, pela tradição, seria possível chegar a essa conclusão. Mas como chegar a essa conclusão com certeza? Para chegar com certeza, temos que esperar a voz da Igreja, a quem Deus prometeu a assistência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a Igreja cada vez mais vá compreendendo, vá chegando à verdade completa. E isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que aquilo que ele receberá e vos anunciará é meu. Toda a Santíssima Trindade está envolvida na revelação. O Pai envia o Filho ao mundo. Agora, o Filho enviado ao mundo promete, da parte do Pai, o Espírito Santo, que vai levar a termo a obra de Jesus. Vai fazer com que aquilo que ele ensinou seja perfeitamente conhecido. Enquanto o Espírito Santo não vier, não adianta a presença de Jesus visível, ressuscitado. Os apóstolos e as mulheres ainda vão ficar assustados, temerosos, confusos. Só quando vier o Espírito Santo, a Igreja vai despertar e vai se espalhar pelo mundo com aquele fogo, com aquele ardor, com aquele vento impetuoso. É disso que nós precisamos hoje. Precisamos pedir insistentemente uma nova efusão do Espírito Santo sobre nós e sobre a Igreja, para que ele nos conduza à verdade completa e nos faça viver segundo a verdade. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e